Então vamos lá, cara, um vídeo gravado aqui um pouco diferentão que eu quero gravar em pé para ficar mais fácil esse contato com vocês. O que vocês acham de eu gravar em pé? Me comenta aqui o que vocês acharam, que aí a gente conversa sobre isso. Hoje eu vou falar para vocês, porque cara, é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, eu tô cansadaço, mas eu não quero deixar ninguém na mão. Eu não vou deixar vocês sem conteúdo de maneira nenhuma. Então nem que eu precise morrer de tanto gravar, e olha que isso vai acontecer, que eu gravei já mais de 100 stories, 3 lives, eu não vou deixar vocês no desespero. Eu não quero que ninguém, nenhum sardinha, venda ações, beleza? Só vai vender a galera dos outros canais, só vai vender a galerinha do 100% renda variável. Aqui não vai vender ninguém, não vou deixar, mesmo se você tiver 100% em renda variável. Então vamos lá, o que é o lance? Como é que faz para manter o psicológico no momento desse? Raul, o que eu faço para me não vender? O que eu tenho que fazer para eu ficar tranquilo, para eu ficar do jeito que você tá, suavão, só curtindo a vibe? Hoje a gente já teve um pouquinho mais de alta, você já tá naquela malemolência, você já reparou que as coisas vão melhorar, que a bolsa é um mercado de boato, não melhora às vezes no dia, pode cair mais vezes um pouco para frente quando o coronavírus piorar. O Ministério Público, o Ministério da Saúde, né, acabou de fazer aí uma medida de contenção, revelou todos os planos do governo para proteger a gente aí, para não lotar os hospitais. Só uma explicação para vocês, o objetivo deles não é que o coronavírus não te infecte. É que não infecte toda a população ao mesmo tempo, para que não falte leitos, porque essa doença para as pessoas mais velhas, para os mais novos não. Então para o pessoal da minha idade, da sua idade aí que está vendo muito provavelmente, se bem que a gente tem muita pessoa aqui acima dos 60 anos, é uma característica do meu canal porque eu falo de finanças. Então é o seguinte, para o pessoal da nossa idade a chance é 0,2% de mortalidade, bem baixa, mesmo o dobro de uma gripe. Se você vê a Gabriela Pugliese pegou, tá tranquila, se você lá acompanhar elas nos stories, você vai ver que ela tá bem tranquila, bem suave, não tem nada de errado. Então é o seguinte, para o pessoal mais velho, a doença acaba levando para o hospital. Para um número aí de uns 15% de quem pega a doença e é jovem, também parece que leva para o hospital. Então eles precisam de auxílio com tubo e tudo mais, e aí por isso eles acabaram revelando as medidas de contenção, que o objetivo é dificultar o impacto no primeiro momento, porque se sobe a curva de doença e todo mundo tem que ir para o hospital ao mesmo tempo, vocês já sabem o que acontece, as coisas se complicam. Então o que o Ministério da Saúde está tentando fazer? Evitar que as pessoas vão todo mundo para o hospital ao mesmo tempo. Tá, agora Raul, isso aí impacta alguma coisa de fato no mercado? Cara, impacta no relatório do primeiro trimestre, da importação e da exportação, impacta em alguns valores sim. Então é normal que no primeiro trimestre a gente veja um esfriamento aí da questão econômica e tudo mais. Isso no longo prazo significa alguma coisa para a maioria das empresas? Não, os bancos não vão deixar de existir, o apocalipse não chegou. Então você imagina, algum banco vai sobrar mesmo no... Na verdade todos, né? Os bancos não estão com problema ainda. Só as empresas que já estavam na UTI, vamos supor, acabam se prejudicando. Então é a mesma coisa do coronavírus. As pessoas que já têm uma doença, que já têm um histórico, que já são mais velhas, essas sim têm uma grande chance de mortalidade. Aí para você proteger seus parentes e tudo mais, o importante é você evitar o contato com pessoas mais velhas, evitar cumprimentar as pessoas pessoalmente, seguir ali as recomendações da OMS e agora do Ministério da Saúde do Brasil. Isso é importantíssimo para a gente de modo geral, não só nas finanças. Tá, passada essa histeria de você entender um pouco como é que funciona o coronavírus e o que o governo está tentando fazer, só para te relaxar, porque isso eu sei que ajuda, entender, estudar é uma das coisas que mais contribui para que a gente não venda no desespero. Você precisa se lembrar dos motivos que te levaram a comprar a empresa que está na sua carteira. Então é o seguinte, para você relaxar um pouco mais, você vai aproveitar esse tempo que você está livre aí, você vai pegar aqui agora, assim que você terminar de ver esse vídeo, você vai ali e fazer uma pesquisa sobre cada empresa que você tem em carteira. Você vai lembrar ali, ó, Banco Inter. Você vai lá, por exemplo, se você tem carteira. Estou falando algumas ações da minha carteira. Você vai ver com o que o Banco Inter trabalha. E aí você vai ver que ele é um banco, que se ele está abrindo conta, se mudou alguma coisa, se ele trabalha com importação, se ele trabalha com exportação. Aí você vai entender um pouco a estrutura do negócio, você vai ver quais são os números do negócio, você vai ver se ele está muito alavancado, muito endividado. Se ele é uma empresa saudável, se ele é uma empresa que tem lucro, você vai ver todos esses fatores. Depois você vai lá, por exemplo, Itaú. Então você vai ver ali o que o Itaú faz, tudo mais. A Itaúsa, holding, quais empresas ele controla, quais empresas ele tem ação, tudo que ele faz, vai ficar tranquilo. Depois você vai lá na sua empresa, por exemplo, Klabin, vai ver que ela exporta, que ela vive do mercado de exportação de celulose, né? E também de caixas para o mercado interno. Você vai ver, vai impactar, as pessoas vão parar de comprar celulose,
celulose, vai parar de produzir papel higiênico, vai parar de comprar coisas pela internet? Não, talvez até suba, então o lucro ali pode estar garantido. Sim, o dólar está oscilando, tudo mais pode impactar nessa empresa no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Essa empresa vai deixar de existir, ela está vulnerável, e você vai fazer isso com cada empresa da sua carteira. Assim que você tiver terminado isso, você vai entender, você vai falar assim, nossa, realmente, boa parte das empresas da minha carteira não tem nada relacionado com o coronavírus. São empresas que assim que essa situação se resolver, então lá para junho, quando começarem a divulgar uma vacina, quando o vírus estiver integrado, né? Porque depois que o vírus for integrado, que todo mundo já pegou aquela coisa, as pessoas que são imunes provavelmente não vão pegar, as pessoas que já pegaram não pegam de novo, a gente já está mais imunizado e as coisas voltam à normalidade. Então sim, a gente vai perder algumas pessoas, infelizmente, não é muito, tá? O índice de mortalidade do vírus é baixo, 0,2% ali, e no máximo, na Itália, onde tem uma população muito idosa, está em torno de 14% para as pessoas acima de 69 anos, que já são pessoas bem mais velhas e bem mais frágeis. Então, aí você vai entender e vai ver que as pessoas vão sim, a gente vai perder algumas pessoas por causa de vírus, mas a gente perde de causas naturais, a gente já perde essas pessoas por conta de outras doenças, doenças crônicas, diabetes, colesterol alto, tudo isso mata muito mais e a gente não comunica sobre isso todo dia. Se você procurar o número de pessoas que morrem por alcoolismo, tabagismo, por dirigir alcoolizado, você vai ver que os índices são bem superiores a esse muito pequeno dessa doença e você vai perceber que o mundo nunca acabou por isso. A gente perde sim algumas pessoas, você provavelmente já perdeu um familiar num acidente, tá? Mas você vai ver que a longo prazo não acontece nada, as empresas continuam existindo, a Ambev que vende álcool tá aí, tudo bem. Então a questão é essa. Então isso é uma coisa para te relaxar. Você vai estudar sobre as empresas, entender os negócios. O que você vai fazer? O segundo passo aí que eu quero que você faça, esse você vai fazer por mim. Você vai estudar investimentos de renda fixa. Então você vai estudar alguns investimentos de renda fixa, não para você fazer agora, no meio da crise, mas você vai estudar como funcionam os investimentos de renda fixa, como que você pode se proteger, como que você pode montar uma reserva de valor. Então você vai estudar essas coisas, vai estudar aplicações em ouro, você vai estudar esses investimentos um pouco mais sólidos. Você vai estudar para você estar preparado, para depois você amadurecer como investidor. Você usar essa crise e você falar assim, nossa, eu nunca mais quero passar por isso. Eu nunca mais quero ficar tão nervoso quanto eu fiquei dessa vez. E aí você vai preparar as coisas para você realizar esses investimentos. A terceira coisa que eu quero que você faça é planejar a sua reserva de oportunidade. Porque se tem coisa ruim na vida, é ver esse tanto de ação caindo, né? Essas ações caindo tanto e você não ter dinheiro para comprar. Então você vai estudar uma porcentagem que você quer ter na sua carteira, pode ser 5%, pode ter 10%, pode ter 15%, pode ter 20%, pode ter até 25%, 30% se você preferir, de guardar para reserva de oportunidade, para na hora que o mercado começar com essas quedas, você fazer aí como o Barsi, como o Warren Buffett, como eu fiz, para você poder, eu me coloquei na mesma frase que o Warren Buffett e o Barsi, cara, que loucura, tô orgulhoso de mim mesmo, mas é fato, eu fiz a mesma coisa que eles, aproveitei para eu comprar um pouco mais. E aí depois você vai estudar sobre as crises que existiram no mercado, então você vai ali estudar sobre o subprime, sobre essas coisas, e você vai dar uma olhada como é que funcionou a queda das ações, como é que funcionou os crash da bolsa, e você vai ver como eles se recuperaram e quanto tempo eles levaram para se recuperar. Se você quiser ter uma ideia exata das maiores quedas do Ibovespa, você pode ir lá no meu Instagram, @oraulsena, que eu postei um quadradinho lá explicando tudo isso, tá na timeline, é minha segunda foto postada. Vai lá, que lá tem muito conteúdo. Eu postei conteúdo sobre a crise no geral. Eu tinha postado sobre Bull Trap, eu tinha postado sobre tudo. Esse vídeo foi só isso, espero que vocês tenham ficado mais calmos e o vídeo de hoje foi só. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque esse vídeo não tem edição e agora eu vou gravar o giro da bolsa porque afinal de contas o mundo continua, as empresas continuam e elas geraram notícia pra caramba fora coronavírus. Então, um beijão. Me segue lá no Instagram para você ficar mais tranquilo e você vai me ver desligando a câmera porque esse vídeo é sem edição.